teu servo, Senhor, diante de ti. Peço ao Senhor, meu Deus, que como sempre, Pai, o Senhor use o Senhor, meu Pai, de forma poderosa. E que nós possamos, meu Deus, como um campo bem preparado, Senhor, meu Deus, para uma boa semente receber esta palavra, Senhor, e que ela venha produzir frutos, Pai, em nossa vida. É o que nós te pedimos no nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês estão bem? Alegres? Glória a Deus. Os irmãos, podem tomar assento. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês, viu? Vocês são uns crentes bonitos, rapaz. Daqui da frente dá para ver que aqui tem uma galera diferenciada, irmão. Tem um irmão ali que a careca dele até brilha. Lembra do Moisés? Aquela passagem da Bíblia que Moisés veio brilhando, desceu do monte. Parece, irmão. Você tá doido, é muito poder e glória. Eita, tem que aproveitar que o homem tá no Pará, né? A gente pode fazer umas brincadeiras a mais, né, Paulão? Aproveitar, né, irmão? Não, mas ele vai ver live, tá pregando, tá vendo culto lá, irmão. Tem bandeira e cara de pregando lá, ele vai ver live, pô, do Correio. Ou brinca, pô, tecladinho. Pessoal, hoje eu quero contar a história. Eu vou contar a história de um rapaz que ele é tão importante. Na verdade, ele não é importante. Importante é quem ele revelou. Importante é a história de quem ele contou. E por conta de quem ele revelou, de com quem ele andou, e porque ele entendeu a sua identidade, hoje eu e milhares de jovens, adolescentes, adultos, velhos, têm o nome que tem. Hoje vocês vão ter o privilégio de ter Mateus em dose tripla hoje. Você vê que a unção é triplicada. Porque nós vamos contar a história do apóstolo Mateus, contada por um Mateus, lendo o Evangelho segundo Mateus. É Mateus demais, irmão. É bênção pura. E quando você descobrir o que significa o nome Mateus, aí você vai glorificar de pé. Mas eu vou guardar para o meio da história. Pessoal, para aqueles que não me conhecem, sou novo na igreja, meu nome é Mateus. Mateus Felipe de Almeida Correia Santos. Nome grande, nome de princesa, igual o Dom Pedro I, não sei se você já viu na escola, que é Pedro de Orleans, Bragança e 1 milhão de nomes. É uma coisa absurda, é tipo meu nome, minha mãe estava inspirada, meu pai também, todo mundo quis colocar um monte de nome, ficou esse nome gigante. E eu não sou daqui de Anápolis, mas eu sou natural do interior do estado de São Paulo, mais precisamente, nascido na cidade de Guaratinguetá, criado na cidade de Pindamonhangaba. Duas cidades com nome esquisito e grande, são nomes indígenas. Guaratinguetá é a terra das garças e Pindamonhangaba a terra que faz anzóis. Por que esses nomes eu não sei, nunca vi uma garça nem um anzol, mas tem esses nomes. E coube a graça divina, por meio do meu trabalho, me trazer para Anápolis, toda a Força Aérea, e tem sido um tempo muito valioso. Mas não é sobre a minha história que eu vim contar aqui hoje, mas a história do meu xará, cujo qual me deu o nome. E eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 9, versículo 9 e 10. Mateus, capítulo 9, versículo de número... Rapaz, o pessoal do slide é veloz e audaz. Piscou, já estava ali, irmão. Você tá doido? Mais rápido que o relâmpago Marquinhos, pô. Mateus, capítulo 9, versículo 9, vai dizer assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Quer dizer assim a palavra segundo o relato do Mateus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Só até o 10. Vamos ler o 9 de novo.
Quando Jesus saiu dali, e pega essa parte porque lá na frente a gente vai fazer, vocês vão entender. Viu um homem chamado Mateus. Então Jesus saiu e o que aconteceu? Ele viu um homem. Vamos lá, interage aí, Paulão. Puxa o pessoal aí para interagir. Viu um homem chamado Mateus que estava sentado na coletoria. Jesus disse: siga-me, ele se levantou e o seguiu. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Pai. Eu te agradeço pelo dom da vida. Eu te agradeço pela tua infinita misericórdia com a qual o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, ó Pai. Eu te agradeço, pois mesmo sem merecer, o Senhor escolheu nos amar. O Senhor escolheu se entregar por nós na cruz. E é por isso, Jesus, que nós estamos aqui, para cultuar o teu nome, para crescer no conhecimento de quem tu és e de quem nós somos em ti. É por isso, Jesus, que nós nos reunimos, porque nós estamos agindo conforme a tua palavra, quando o Senhor disse: siga-me, e assim nós o estamos seguindo. Jesus, fala conosco essa noite. Santo Espírito, fale aos nossos corações, toque os corações aqui presentes nessa noite, que não seja só mais um encontro de pessoas, que não seja só mais uma reunião, mas que seja um momento de transformação, porque nós estamos lendo a tua palavra, estamos adorando o teu nome e sentimos a tua presença em nosso meio, e não tem como ter um encontro com a tua presença e sairmos da mesma forma com que chegamos. Espírito Santo, fala conosco, fale por meio de mim, que não seja eu, mas que seja ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Pessoal, quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão bem nessa fase da vida. Esses dias eu estava me perguntando isso de novo. O que vocês querem ser quando crescer? Isso aí é o classicão. Alguém tem outra opção menos clássica? Antigamente só queria ser astronauta. Na época do Hugo ali, nos anos 60, mais ou menos, um homem chegando na Lua, o pessoal queria ser astronauta, os negócios doidos. O Reiner, por exemplo, quer ser o Lipinho. Meteu um monte de tatuagem, é revoltado. Ele é o Lipão da Dom Pedro, pô, diferenciado. Entendeu? Ele cortou o cabelo em tu, Paulo? Se não corta, irmão, nós já ia resolver ali fora, irmão, que ficou bonito o menino. Cadê o Miguelzinho? Miguelzinho tá ali, ó. Tá bonito esse menino, irmão. Deu um tapa no belo hoje que eu vi, rapaz. Foi lá no Paulão. Você tá doido. É isso, ó. O pessoal pode falar, quando eu crescer eu quero ser bonito igual o Paulo. Aí, irmão, você tá cego, precisa de um óculos, né? Porque, pelo amor de Deus, né, irmão? Paulão aí, irmão. É que o amor encontrou, o amor não vê, né? O amor não enxerga, por isso que ele tá casado, tem filho. Tá rindo, né, Breno? Hoje eu não vou pegar no teu pé, não, que ontem eu já peguei demais. Porque ontem teve casa de paz, deu até dó do Breno. Tá? O Breno tava parecendo aqueles bonequinhos de Judas, assim, naquelas festas que você sai dando porrada nele. Era o Breno ontem, pai. Até a mulher dele começou a bater nele ontem. Mas é isso. O que vocês querem ser quando crescer? Jogador de futebol é o clássico. Reinerzão mesmo tentou. Ele tinha tudo para ser jogador, só não tinha habilidade. Aí deu errado. É aquele classicão, ninguém quer ser engenheiro, um médico. Você quer ser engenheiro? Aí, Miguelzinho, não é que é safo. O menino é esperto, pô. Cara, cada um de nós sempre crescemos com essa frase. O que a gente quer ser quando crescer? A gente vai ficando mais velho, e aí já começa aqueles tio, aqueles parentes que você nem quer, chato pra caramba. Chega, e aí, o que você quer ser quando crescer? Vai fazer faculdade do quê? Já está estudando? Vai ser o quê? Vai fazer o quê? Irmão, é uma bênção isso. Só que não. Mas hoje eu queria entrar numa reflexão mais profunda. Porque a nossa cultura nos ensinou a vincular a nossa profissão com a nossa identidade. Então todo mundo pergunta, o que você quer ser quando crescer?
Não o que você quer fazer quando crescer. É aquela famosa frase que minha mãe sempre me disse: estuda para você ser alguém. Ó, então eu não sou ninguém hoje em dia? Não existo, não estou falando. O que eu sou, uma ameba, porra? Como é que faz com o cidadãozinho, tá? Cresceu na roça lá, não pôde estudar. Meu avô, coitado, quarta série, não é ninguém, não, tá? Não existe, é uma ameba. Todos nós crescemos com esse paradigma. Eu sei que tem um pai ali me encarando feio, está ensinando meu filho a se rebelar comigo. Mas o que eu quero trazer essa noite é um entendimento mais profundo. Que nós precisamos sonhar com a nossa profissão. Porque você tem que estudar para ter um bom emprego, para cuidar da sua família. Mas a sua profissão não define a sua identidade. Mas ela é uma manifestação da sua identidade. Eu não faço para ser, eu sou, por isso eu faço. Então hoje, por exemplo, eu sou sargento da Força Aérea. Eu não era até os 19 anos, mas eu já era o Mateus. Eu já tinha uma identidade, eu já tinha uma personalidade, eu já era uma pessoa. E um dia eu vou me aposentar, vou para a reserva e eu vou continuar sendo uma pessoa. Vou continuar tendo uma identidade. Minha vida não pode se resumir nesse período ao qual eu exerço a minha profissão. Porque um dia eu posso sair, um dia eu posso ser expulso, alguma coisa pode acontecer, eu posso ter algum problema físico e não posso continuar a carreira. Nossas carreiras não são coisas imutáveis que não mudam, elas mudam. Nós vamos ter aqui pessoas mais velhas que tiveram várias profissões, exerceram várias carreiras diferentes, mas a sua identidade não pode mudar a cada carreira. Ah, hoje eu sou engenheiro. Amanhã eu sou técnico. Ontem eu era técnico, hoje eu sou engenheiro. Agora eu sou desempregado. Essas coisas são condições temporais. Hoje eu estou ocupando uma função tal. Amanhã eu estou ocupando uma função Y. Hoje eu tenho a faculdade disso, mas eu posso fazer uma outra faculdade e ir para uma outra área do conhecimento. A nossa profissão não define quem nós somos. Mas a nossa identidade, ela precisa estar vinculada a algo que não muda, a algo que é imutável. Porque a nossa identidade é a base da nossa vida, e nós não podemos começar a nossa vida em um solo areioso. Que qualquer crítica, que qualquer questionamento, a gente afunda. Mas a nossa vida precisa estar alicerçada em um solo firme, como uma rocha. Para que a gente consiga, diante das dúvidas, diante dos questionamentos, continuar de pé. Por isso que a nossa identidade, ela só pode estar vinculada a Cristo. Porque Ele é o único ser suficiente, capaz de vencer o tempo, porque Ele é eterno. O único ser que é imutável, invariável, porque Ele é sempre o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. E quando a gente vai na origem da palavra identidade, ela fala sobre ser idem, ser semelhante a algo, no seu original em latim. E é o único ser suficientemente pleno, capaz de ser referência para que nós possamos ser como Ele, é Jesus. E é justamente quando Mateus tem um encontro com Jesus, que a sua vida é transformada. Porque até então, Mateus estava vivendo a sua profissão. Abram comigo em Lucas, capítulo número 5. Versículo 27. Aqui Lucas, como um evangelista, ele cumpre um papel de um historiador. Então Lucas ele não estava quando essas situações aconteceram, mas ele faz um relato histórico. Então essa história nós lemos em Mateus 9. Quem relatou o próprio Mateus. Quando ele conta a história dele, ele tem uma perspectiva de quem faz parte da história. Mas Lucas tem uma perspectiva de quem estava de fora da história. Então ele observa o relato de outras pessoas.
E vocês vão ver que é um pouquinho diferente. Assim vai dizer, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano. Quando Mateus escreve, ele diz que Jesus viu um homem. Mas Lucas diz que viu um publicano, chamado Levi. Por quê? Porque quando as pessoas viam aquele homem, elas não viam o homem, elas viam o publicano. Elas não viam o ser que existia ali. Elas não viam a pessoa, o ser Levi, / Mateus. A gente vai explicar essa diferença de nome daqui a pouco. Elas viam o publicano. Elas não viam a essência daquele homem, mas elas só enxergavam a profissão que ele exercia, que era ser um publicano. Isso acontece nos nossos dias. As pessoas nos desmerecem sem saber quem nós somos, mas valorizam somente o que nós fazemos. Mas nós não podemos cair nessa armadilha, porque a nossa identidade, ela não é vinculada no que fazemos, mas em Cristo Jesus, que por meio do seu sacrifício na cruz, nos transformou em filhos. A nossa identidade é sermos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós exercemos diversas profissões, manifestando a natureza de filhos. Até esse momento da história, Mateus era um publicano. E um publicano, para vocês entenderem, era um homem que coletava impostos. Ele era como um fiscal da Receita, mais ou menos, hoje em dia. É bem diferente na prática, mas uma analogia seria um fiscal da Receita Federal do Brasil. E como ainda hoje, um fiscal da Receita, por exemplo, ganha muito bem. É um dos melhores empregos públicos que a gente tem no nosso país hoje. Inclusive, se vocês quiserem exercer essa profissão, ela é muito boa. Dá muito trabalho, muito difícil, mas é muito boa. E Mateus, ele cumpria esse papel. Só que tinha um problema na história do Mateus. Ele trabalhava para os romanos. Só que ele era judeu. Tenta imaginar, imagina que o Brasil perdeu a Segunda Guerra Mundial. E de repente, nós somos governados pela Alemanha nazista. E aí o Paulão, traíra o Paulão. Em vez de estar do nosso lado aqui sofrendo, o que o Paulão fez? Se aliou aos nazistas. E aí ele cobra o imposto da gente. Só que o imposto, ele não vai para ajudar na nossa melhora de vida. Ele vai para financiar o pessoal lá na Alemanha. Para custear os custos dele. Então o Paulão ganha bem para cobrar imposto nosso. Só que tem um outro problema. Os oficiais davam para ele uma cota. Então os alemães falavam, Paulão, seguinte, eu quero que aqui da Dom Pedro, você vai coletar para a gente 20 mil de imposto. Mas você tem liberdade de cobrar quanto tu quiser. Só tem que passar para a gente 20 mil. Aí o que o Paulão faz? O Paulão cobra 30. E 10 mil é dele. Então, além do que ele já ganha, ele ainda pega 10 mil a mais, que seria nosso, ele cobra imposto a mais para ele. Aí, ó, viu? O Paulão já incorporou. Depois a gente vai fazer uma oração de libertação na vida do Paulo. Era basicamente isso que Mateus fazia. Era isso que um publicano fazia. O seu país estava sendo governado por um país estrangeiro hostil. Os romanos eram opressores, os romanos desprezavam a cultura judaica. Os romanos eram odiados e temidos pelos judeus. E aí tinham os publicanos, que eram judeus, que traíram seu povo, traíram sua religião, traíram sua cultura, para quê? Para ficar rico, roubando seus próprios conterrâneos. Então, sempre que a gente vê na Bíblia, e aqui você tem no relato de Mateus 9 e Lucas 5, que os fariseus vão reclamar com Jesus, como é que você senta na mesa com publicanos e prostitutas? Porque para um judeu, essas eram as piores classes de pecadores. Publicano, prostituta, eram os seres mais
desprezados e desprezíveis numa cultura judaica. Para eles era inadmissível falar com um publicano. Era inadmissível um publicano entrar dentro das sinagogas, que era um ambiente de culto que eles tinham. Era uma afronta. Um publicano, se ele andasse sozinho, para vocês terem ideia, ele andava com uma escolta de soldados romanos. E se ele andasse sozinho, a porrada torava nele. Estanca, parecia o pessoal brigando aqui de um travesseiro na quarta-feira, irmão. Era assim, irmão. Andou sozinho, era porrada comendo. Não chegava em casa. Tamanho era o ódio que o pessoal tinha com os publicanos. Então, até esse momento da história, até esse dia, era essa vida de Levi / Mateus. Ele era esse publicano odiado, desprezado. E como nós lemos em Lucas, era assim que as pessoas o viam, como o publicano. Ele não era uma pessoa que merecia qualquer coisa além de ódio e desprezo. Em contrapartida, ele era muito rico. Roubava o pessoal, mas não passava vontades. Era um homem muito rico. Provavelmente era um homem rico que podia aproveitar dos melhores da vida. E aqui entra um ponto muito interessante. Mateus, em algum momento da sua história, ele fez uma escolha de deixar o seu povo e seguir um sonho de carreira. Ele se tornou um funcionário de sucesso. Era um funcionário público, estabilizado, que ganhava muito dinheiro. Olhando por esse lado, ele realizou o sonho brasileiro. O sonho americano é ser empreendedor. O sonho brasileiro é ser um funcionário público, tranquilo, estabilizado, ganhando bem. Ele realizou o sonho brasileiro. Provavelmente Mateus ainda fosse jovem, talvez tivesse 30, talvez menos. É possível que tivesse menos. A Bíblia não vai dizer a idade dele. Então imagina você, 25 anos, no emprego dos seus sonhos, ganhando bem pra caramba. Não, tu realizou tua vida. Mas tinha alguma coisa na vida daquele cidadão que não estava certo. Porque vem um tiozão doido, de vestido, andando por aí, falando umas palavras malucas, tudo de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Chama ele levanta e sai seguindo esse cara do nada. Se ele vivia uma vida tão perfeita, como é que ele abandona as coisas e segue esse cara? Porque apesar de Mateus ter realizado o seu sonho pessoal, profissional, faltava alguma coisa na vida dele. E é assim na nossa vida. Quando a gente tenta construir a nossa vida, baseando nossos sonhos, nosso coração, a nossa identidade, na nossa profissão e naquilo que a gente faz, a gente termina igual Mateus. Não importa quanto dinheiro a gente tenha. Existe um vazio dentro da gente, que a gente só está esperando alguém passar e dizer, siga-me, para a gente largar tudo e seguir. A gente não consegue imaginar você tendo a profissão dos sonhos. Mas Mateus se levantou, seguiu Jesus. Existe algo nesse Jesus que é fascinante demais. A gente cantou agora há pouco, eu cheguei e ouvi a Jéssica cantando, me atraiu. Essa música fala do Moisés. O Moisés que foi atraído por aquele fogo que queimava, mas não consumia a sarça. Aquilo fascinou Moisés. E nesse dia, o Deus encarnado passou diante de Mateus. Aquele rabino da Galileia passou, olhou nos fundos dos olhos daquele homem e disse, siga-me. E foi igual aquela sarça ardente na frente de Moisés. De repente o coração daquele homem começou a queimar, mas não se consumia. E ele levantou e seguiu Jesus. Em Lucas 5, o versículo 28, vai dizer que ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Eu acho muito legal o contraste. Essa história de Mateus, para vocês entenderem, ela se encontra nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas.
Marcos e Lucas colocam como Levi, e só em Mateus aparece o nome Mateus. Entretanto, nos 3 evangelhos, quando tem a escolha dos 12 apóstolos, está lá Mateus. Em Atos, Lucas também escreve Mateus como parte dos 11, lá em Jerusalém, reunidos. Então, tem um paradigma aqui. Tem alguma coisa aqui, tem algo de errado que não está certo. Você pegou, Breno? Que um fala que é Mateus, o outro fala que é Levi. É Mateus ou é Levi? É Levi ou é Mateus? E aqui entra algo de detalhes desses 2 relatos que eu acho muito lindo. Porque Mateus está contando a história dele com Jesus. Lucas está contando a história de um homem que conheceu Jesus. Isso muda. Porque os historiadores bíblicos não sabem dizer ao certo por que um coloca Levi e em outro texto está Mateus. Assim, tem 2 teorias que são as mais populares. A primeira é que ele tivesse o nome composto, Levi, Mateus, por exemplo, ou Mateus, Levi. Já que os 2 nomes são hebraicos, não acontece o caso de Paulo, que era o mesmo nome em línguas diferentes. No caso, Levi e Mateus, os 2 são hebraicos. Então, ou era o nome composto, Levi, Mateus ou Mateus, Levi, ou era Levi, em algum momento, que a Bíblia não relata, Jesus mudou o nome dele de Levi para Mateus. A gente não sabe. No céu a gente pergunta. Mas um fato interessante é que Marcos e Lucas vão trazer um relato das pessoas ao redor, de quem eles perguntaram. Então é interessante por quê? Porque as pessoas ao redor, quando olhavam para aquele homem, elas viam um publicano chamado Levi. Só que Mateus não coloca a perspectiva das pessoas. Ele coloca a perspectiva de Jesus. Ele coloca, Jesus viu um homem chamado Mateus que estava na coletoria. E aqui tem 2 diferenças que eu acho lindas. A primeira, enquanto todo mundo viu um publicano, que para a cultura deles era igual a alguém desprezível, odiável, Jesus viu um homem. Enquanto todo mundo via alguém que não merecia nada da sociedade, Jesus viu um homem igual a todos os outros. E aí vem a parte mais linda. Porque Mateus, no hebraico, significa dádiva de Deus. Dádiva ou dom de Deus. Então, meu irmão, é o seguinte, olha por mão do teu lado e fala, agradece a Deus pelo Mateus que ele te deu. Porque é uma dádiva, uma bênção de Deus na sua vida. Mas o grande ponto lindo é, Jesus viu um homem chamado Mateus. Porque enquanto todo mundo via Levi, o publicano, Levi, o desprezível, Levi, o traidor, Levi, o odiável, Jesus olhou e viu Mateus, uma dádiva de Deus. Eu não sei o que as pessoas dizem sobre a sua vida, eu não sei nem quem você acha que você é, mas eu quero dizer nessa noite que Jesus, quando olha para você, ele vê muito mais. Ele vê uma dádiva de Deus transformada nas mãos dele. Porque nós estamos contando a história de um homem que poderia ter sido, e a série The Chosen, ela até brinca com essa hipótese de Mateus ter sido desprezado pela própria família, por ser um publicano. Só que a gente está aqui 2000 anos depois, contando a história dele. Eu me chamo Mateus, e muitas pessoas chamam Mateus, porque aquele ser que era Levi, que nem seu povo o considerava, que era odiável pelo seu povo, hoje é lembrado 2000 anos depois, e é homenageado por vários pais e mães, colocando o nome de Mateus em seus filhos. Essa é uma história de transformação de alguém que encontrou Jesus. Essa é a história de um The Chosen, de um escolhido. Essa pode ser a nossa história. Porque naquele dia, Mateus se levantou e seguiu Jesus. Ele caminhou com Jesus. Ele conheceu Jesus. E conhecendo Jesus, ele conheceu a própria identidade em Cristo Jesus. Andando com Jesus, ele aprendeu o que significava ser filho, ao ponto que ele termina a sua vida igual Jesus, pregando o Evangelho e sendo morto por causa do Evangelho. Esse é o chamado de Jesus para a nossa vida. Siga-me. Esse é o chamado de Jesus para cada um de nós hoje. Siga-me.
Porque é só andando com Jesus que nós entendemos. E o entendimento que eu quero dizer não é um entendimento só da mente, de uma frase pronta. Eu sou filho de Deus, legal. Porque tem conceitos que eles estão na mente, mas é só quando eles vão para o coração que realmente transforma a nossa vida. Eu li isso num livro, é muito interessante. Ele deu o exemplo da Coca-Cola. Todo mundo sabe que a Coca-Cola faz mal. Mas isso não impede a maioria das pessoas de beberem Coca-Cola. Porque não é só o entendimento da mente, um entendimento racional que muda a sua vida. É algo quando afeta o seu coração. Aí vai ver alguém que teve um parente que quase morreu de diabetes por causa de Coca-Cola. A pessoa para de beber na hora, irmão. É igual aquele povo que bebe. Aí, de repente, vê um parente que morreu por causa da bebida, que fez alguma coisa, para de beber na hora. Porque o entendimento sai da mente e vai para o coração. E essa é uma oração que eu fiz a Deus anos atrás. Eu queria conhecer mais de Jesus. Eu queria conhecer quem eu era em Jesus. Eu queria conhecer esse amor que todo mundo fala. E no meu pior momento, quando eu me senti igual o Mateus, o publicano, desprezível, eu me senti amado por Jesus da mesma forma que ele. E isso tem transformado a minha vida. Andar com Jesus nos revela quem ele é, nos revela quem nós somos nele e nos ensina a como viver dessa maneira. Porque se nós somos filhos de Deus, como nós tanto dizemos, como é agir como filho? Então, com Jesus eu aprendo. Mateus se levanta e segue. E ele aprende tanto com Jesus como é que vive, que ele termina do mesmo jeito que Jesus, sendo morto por anunciar o reino. Mas seguir Jesus é maravilhoso. Seguir Jesus envolve um encontro com o amor. Um amor que nos confronta, um amor que nos constrange, um amor que nos gera arrependimento. Eu não posso seguir Jesus e viver da mesma maneira que eu vivia antes. Sim, Mateus estava na coletoria, mas ele se levantou, deixou tudo para trás e seguiu Jesus. Nenhum momento das Escrituras vai contar que Mateus voltou para aquela coletoria. Ele não voltou para aquela vida. Jesus amou como ele era, mas transformou a sua vida. É isso que Jesus faz conosco. Eu não posso andar de mãos dadas com o pecado e de mãos dadas com Jesus. Eu não posso andar com Jesus e carregar na minha malinha o meu pecadinho de estimação junto comigo. Eu não posso dizer que sou filho de Deus e continuar agindo como filho das trevas. Eu não posso dizer que fui liberto se eu continuo cometendo as mesmas atitudes de quem é escravo. E isso é muito sério. Porque a nossa geração tem sido bombardeada com mentiras. Mentiras sobre uma super graça, uma hiper graça que me permite fazer o que eu quiser. Jesus me ama, é igual um Teletubbies pulando. Eu faço o que eu quero, Jesus me ama. O pessoal muito novo não conhece Teletubbies. Depois pesquisa no Google, Teletubbies, vocês vão ver uns bichinhos coloridos pulando. Né? É tipo um correia, só que colorido, gordinho pulando. Já viu? Logo tu, aí ó, o menino é cultura, ó, tá vendo? O menino acabou de pesquisar no Google, certeza. Tá com o celular na mão ali, ó, Teletubbies. E a pessoa acha que é só diversão, é só alegria, só... Ihu. Mas o que Jesus nos ensina é que se nós quisermos seguir a Ele, nós precisamos tomar a nossa cruz. Tomar a cruz significa que algo em nós tem que morrer. Nós vamos sacrificar sonhos, nós vamos sacrificar desejos, nós vamos sacrificar a nossa vontade, nós vamos sacrificar relacionamento. Nós não podemos achar que eu vou andar com Jesus e vou poder viver da mesma maneira que todo mundo ao redor. Mateus não se torna um apóstolo, não se torna uma dádiva de Deus porque ele continuou agindo como um publicano. Não. Ele começou a agir diferente. Agora, os dons e talentos que antes ele usava para
roubar o seu povo, agora ele começou a usar para relatar o que Jesus dizia. Aquele conhecimento que antes ele tinha para taxar e ajudar a oprimir o seu povo, agora ele usa para compartilhar a mensagem de salvação para toda a humanidade. Aqueles talentos são entregues na cruz, são entregues aos pés de Jesus. E é esse o chamado de Jesus para nós. Ele nos deu dons e talentos. E Ele nos deu dons e talentos não para que a gente use para auto-vanglória, para autopromoção, para autossatisfação, mas Ele nos deu dons e talentos para servirmos diante dEle, revelarmos quem Ele é. Porque o nosso papel, meus queridos, e aqui vocês vão ver uma analogia muito doida, que eu nunca vi ninguém usando, mas o nosso papel de vida é ser uma seta. Nosso papel é ser uma seta. Nosso propósito é ser uma seta. Ou um dedo. A gente só tem que apontar para Jesus. Nós simplesmente revelamos Jesus. Não é sobre nós. É sobre Ele em nós. Mateus por si só não era uma dádiva. Ele era aquele pecador miserável, digno da morte. Ele se torna uma dádiva em Cristo Jesus. Porque Jesus se manifesta por meio dele. E ele se torna uma dádiva de Deus para a humanidade. Da mesma maneira é na nossa vida. Nós só vamos mudar o mundo, mudar vidas, quando Cristo for revelado por meio de nós. E isso também nos dá uma responsabilidade. Sabe por quê, meu querido? Porque cada um de vocês, no colégio de vocês, vão ter vários colegas que estão perecendo, dia após dia, que diariamente têm sofrido com angústias, têm sofrido com vazios existenciais, com crise de identidade, têm se jogado em relacionamentos furados, têm sido usados por outras pessoas, por não entenderem a sua identidade, por não entenderem o seu valor, por não entenderem que existe algo melhor do que aquilo. E cada um de nós, cada um de vocês, sabe que existe mais para a vida dele. Cada um de vocês sabe que existe algo além para a vida dele. E quando vocês se abdicam de revelar Cristo onde estão, se abdicam de anunciar Cristo onde estão, vocês estão permitindo que aquela pessoa continue vivendo uma vida miserável. Porque é como se nós tivéssemos a cura de uma doença, o remédio, e a pessoa do nosso lado está com aquela doença, mas nós guardamos para a gente e não compartilhamos. Nós acabamos de sair de uma pandemia, tanta gente morrendo. Imagina se alguém tivesse a vacina antes, a cura antes. Quão negligente essa pessoa seria se escondesse para si com tantas pessoas morrendo. É exatamente isso que nós estamos fazendo. E a história de Mateus é tão linda, porque no versículo 10 de Mateus 9, nós vemos que quando ele encontra Jesus, ele fala, cara, eu vou andar com esse cara, eu quero andar com esse cara, mas eu não quero só para mim não. Eu quero que meus amigos vejam também. Eu quero que meus amigos conheçam ele também. Eu vou apresentar eles para os meus amigos. Então ele chama os amigos, rapaziada, seguinte, noite de pizza lá em casa, vamos assar uma carne, tomar uma coca, um negócio doido, e tem um amigo meu que vai estar lá também. Chegou os amigos dele, tuti-tuti, festa na casa do Mateus hoje, doidão, comer um churrasco. Só que eles chegaram lá. E além do banquete que tinha, além daquele churrasquinho na brasa, no talento, tinha algo muito melhor. Tinha Jesus Cristo. Mateus não quis guardar só para si. Não. Ele sabia que aquilo era bom demais. Porque enquanto todos os mestres ou não ousavam nem olhar para ele, aquele rabino fez diferente. Chamou ele, olhou no olho dele e falou, anda comigo. Eu não quero só compartilhar algo contigo, não. Eu quero, anda comigo, cola comigo. Eu quero te abraçar, eu quero sentir teu cheiro, vamos andar comigo. Enquanto todos os mestres de Israel desprezavam, e a gente vai ver no capítulo, na continuação da história, os fariseus criticando Jesus.
Jesus abraçou, Jesus acolheu, Jesus amou. E é esse amor que nos constrange, que transforma a nossa história. É esse o amor de Jesus para a nossa vida, é esse o amor de Jesus disponível para todas as pessoas lá fora. Meu querido, eu estou com uma mania de fazer essa pergunta, de querer lançar essa pulga atrás da orelha. Para e pensa, principalmente vocês que são novos, nós todos, né, que eu também sou novo, com a cara de velho, mas só tem 23. E é verdade, viu? Parece mentira, mas é verdade. Cara, ó o Moisésão ali, então Moisés viu, só tem água aqui. Para nós que estamos começando a vida, a gente tem muitas decisões a tomar. Vocês estão numa das fases mais chatas da vida, que é a adolescência. O que eu vou fazer? Faculdade, não sei o quê. Às vezes a gente chega nos 25, tá igual o Breno, tá com as mesmas perguntas até hoje. Tadinho do Breno. Te amo, viu, Breno? Dá um abraço. Um abraço no Breno. Eu gosto do Breno. O Breno aqui, ó, tá usando o talento dele para Deus, ó, igual o Mateus. Viu, ó? Não só te critico. E, cara, pessoal, vamos parar e pensar. A gente está lendo a história de Mateus, um cara que era rico, tinha a profissão da hora, largou tudo para seguir Jesus. A gente cantou uma música sobre Moisés. Moisés tinha uma vida confortável, era um fazendeiro até rico em Midian, estava tranquilão, largou tudo para andar no deserto com um povo chato, por causa daquilo que Jesus fala. Aí a gente chega no Salmo 27, está lá Davi rei da cocada preta, mas também de Israel e de Judá. Tá voando na vida do Davi. Aí Davi vai dizer que se ele pudesse pedir algo para Deus, era que ele queria estar na presença de Deus todo dia. Ele largava o trono, mas queria estar na presença todo dia. Moisés vai dizer que ele não sai do deserto se a presença de Deus não foi com ele. E para ele era melhor ficar no deserto com a presença do que ir para a terra prometida sem a presença. Mateus era rico sem Jesus, mas preferiu viver uma vida que não sabia nem quando ia comer, não sabia nem onde ia dormir, terminou assassinado num país muito longe do dele, mas ele preferia isso andando com Jesus. Aí a gente chega no tio Paulo, o parente desse Paulo, só que o Paulo mais crente, escreveu na Bíblia. Aí o Paulo vivia uma vida boa, ele era fariseu, ele tinha status, ele tinha uma vida boa, era um juiz do seu povo, mas ele preferiu viver miserável, ser apedrejado, ser perseguido, ser preso, mas ele queria conhecer Jesus e andar com Jesus. Ou tem muita gente louca na Bíblia, ou tem algo muito da hora de andar com Jesus. Quantas histórias a gente vai ouvir de pessoas que viveram coisas maravilhosas da vida, tudo isso que seus colegas dizem que é incrível. Eu estava no colégio e tinha amigo meu colégio, como eu falei meio por cima quarta-feira, era num campus universitário, parecido com o que é o IFG, mas era parte da Universidade Estadual Paulista. Então a gente tinha muita liberdade. Já matei aula para jogar bola, já matei aula para fazer trabalho, já matei aula para ir no cinema. Era muito fácil matar aula. Você ia numa aula e matava outra. Era tipo faculdade, não era igual aquela escola que você fica preso, que você não tem pra onde fugir. E tinha rapaziada que matava aula para beber. Pô. Teve um dia que uns caras chegaram na sala, fizeram um churrasco no meio do dia, lá perto da quadra. Chegaram na aula mais torto, irmão, que aqueles belos de vídeo, assim, derrubando carteira e tudo. E a gente tinha reuniões junto, e a galera bebendo, e insistia, me oferecia, não sei o quê, você não vai beber, você não vai fazer e tudo mais. Mas a gente precisa ter uma convicção. Tem um porquê da gente não fazer essas coisas. E não é porque essas coisas não são simplesmente, não é legal, não dá prazer. É porque a gente descobriu algo melhor em Jesus. É como o nosso pastor pregou aqui domingo, pô. Eu não estive aqui domingo, estava no trabalho, mas eu pude ver depois da pregação. Encontro com Jesus é igual um atropelo de caminhão, pô. Não tem como sair do mesmo jeito depois. Se tu não se sente assim, então é porque talvez você não tenha tido esse encontro. Mas ainda é tempo. Porque a gente ouve histórias, e tem gente aqui dentro, tem gente que eu conheço, que já está numa fase da vida, irmão, e ele curtiu tudo da vida. Meu pai, ele aceitou Jesus. Né? Meu pai não é de família cristã, evangélica, ele aceitou Jesus numa casa de recuperação. E ele curtiu tudo da vida. Meu pai, às vezes, ele gosta de se gabar que ele era o Salomão. Teve mais de 1000 mulheres. E ele bebeu,
E ele usou droga. Ele curtiu, irmão. Curtiu. Ele saía à noite, não sabia quando ia voltar. Deixava minha avó maluca. Gastava o dinheiro dele para curtir, para fazer aquilo que todo mundo sonha em fazer. Aquilo que a maioria dos nossos colegas sonha em fazer. Só que aquilo nunca era suficiente. Aquilo nunca realizava a vida dele. Aquilo nunca fazia a vida dele valer a pena. Até que um dia, quando ele estava no fundo do poço, Jesus pegou. E quando Jesus pega, irmão, é diferente o negócio. Ele teve um encontro com Jesus. A vida dele mudou completamente. Graças a Deus. E assim a vida de vários amigos que eu conheço. Hoje mesmo eu estava com um amigo à tarde. Eu nem conhecia tanto, até descobri mais da história dele. Eu perguntei da história do casamento dele, ele contou a história da conversão, de tudo, até chegar no casamento. E cara, foi assim. Ele estava curtindo tudo, até uma hora que ele sentiu aquele vazio e falou, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso aqui não faz sentido. Então ele olha para o céu, pede aquele socorro para Deus. E aí ele vai num culto e tem aquele encontro com Jesus e tudo muda. O encontro com Jesus transforma a nossa vida. Um encontro com Jesus transformou a história de Mateus. Porque essa história que nós estamos contando, não é exatamente a história de Mateus, mas é a história do que Jesus fez na vida de Mateus. Porque é tudo sobre ele. A história não é sobre mim, não é sobre Mateus, mas é sobre Jesus e Jesus na nossa vida. E sobre como ele transforma a nossa maneira de pensar. Então, sempre que você estiver no colégio, tiver um dilema, comece a lembrar das figuras que você conhece, que curtiram aquilo que seus amigos estão chamando para curtir. Mas um dia encontraram Jesus e abandonaram aquilo tudo. Se talvez você ainda hoje não sentiu essa convicção em Cristo, não teve esse encontro, peça a Deus esse encontro e tenha certeza que Ele vai te encontrar. Mas sempre reflita nessas situações do dilema. Ou tem muita gente louca no mundo, ou tem algo muito louco em Jesus. Eu afirmo para vocês que é a segunda opção. Existe algo maravilhoso em Cristo. Existe algo muito melhor em Jesus. A vida só vale a pena quando nós estamos em Jesus. Mateus compartilhou essa mensagem com seus amigos. Chamou Jesus para o jantar na sua casa. E chamou seus amigos juntos. E cada um de nós tem a mesma atitude que eles tiveram. Que Jesus sente na nossa mesa para jantar. E que a nossa mesa, a nossa vida, a nossa casa, seja um lugar onde não somente Jesus é o anfitrião, mas onde pessoas vão poder conhecer Jesus. A nossa fé, ela gera algo em nós. O Espírito Santo em nós, ele gera frutos. Gera o fruto. Ele gera obras. Ele gera renovo. Existe algo melhor em Jesus que transforma a nossa vida. Existe um amor em Jesus que nos constrange, que nos mói, que nos gera arrependimento e que faz tudo valer a pena. Mateus largou tudo. Ele largou a riqueza, ele largou a prosperidade que ele tinha. Ele também largou de ser publicano, de ser Levi o publicano, para se tornar Mateus o apóstolo. Ele fez uma escolha. Ele andou com Jesus. Ele revelou tanto Jesus que ele teve o privilégio de ser relatado no livro mais conhecido da história. Hoje, cidades, hospitais, ruas e principalmente pessoas carregam o nome desse homem insignificante que teve a vida transformada por Cristo. E quando nós lembrarmos desse nome, a gente não lembre da história de um homem, mas da história do que Cristo faz na nossa vida. Porque é isso que Ele quer realizar na vida de cada um de nós. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre revelarmos a Ele. É sobre manifestarmos a natureza dEle. É sobre sermos filhos. Porque é para isso que Deus nos criou.
Romanos vai dizer que nós fomos predestinados, segundo de antemão Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Nós somos predestinados a ser como Jesus. E a única maneira de ser como Jesus é levantando, deixando a coletoria para trás e seguindo Ele. Que nessa noite nós possamos tomar essa decisão, reafirmar essa decisão, memorar essa decisão em nossas vidas. De nos levantar e seguir Jesus. Queria convidar todos a se colocarem de pé. E eu queria perguntar se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar a mesma decisão que Mateus, de levantar, deixar o pecado para trás e seguir Jesus. Se tem alguém que ainda não tomou essa decisão de seguir Jesus, de ser um discípulo de Jesus, de fazer parte dos escolhidos, dos The Chosen de Cristo, ou se todos já aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém aqui nessa noite que quer fazer a sua confissão de fé, de se levantar e seguir Jesus, assim como Mateus fez naquele dia? Não? Amém. Então vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos e entregue na presença de Deus suas angústias, suas dores, suas dúvidas. Se prostre na presença dele. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pelo teu infinito amor. O amor que fez o Senhor entregar o teu Filho unigênito para morrer em meu lugar. Um amor tão escandaloso que excede todo o nosso entendimento humano. Nós não conseguimos entender esse amor. Nós não conseguimos explicar esse amor. Nós só conseguimos sentir este amor. E Pai, eu quero te clamar nessa noite como teu filho, que todos esses adolescentes, esses jovens adultos aqui dessa noite, que cada um de nós possa sentir esse amor, não só ouvir falar desse amor, mas sentir o amor do Senhor, ó Pai, sentir o abraço do teu Espírito, sentirem esse encontro avassalador, esse encontro transformador, esse encontro que faz a vida valer a pena, que faz a vida ter sentido, que nos dá uma identidade, que nos dá um propósito. Eu clamo a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo gere no coração de cada um de nós o entendimento desse amor. Espírito, toca cada coração aqui dessa noite, quebranta cada coração aqui essa noite, constrange cada coração aqui nessa noite, para que possamos sentir aquele amor que Mateus sentiu naquele dia, para sentir o amor que nós tanto ouvimos falar, mas nós queremos viver, para que o Senhor gere em nós arrependimento, contrição de coração, e que sejamos transformados pela Tua graça, Pai. Que cada um de nós seja levado a um lugar de arrependimento, Pai. Nós não podemos viver uma vida contigo, uma vida carregando o nosso pecado de estimação por aí. Nós precisamos da Tua graça libertadora em nossas vidas, para vivermos uma santidade de relacionamento com o Senhor. Que o Senhor coloque em cada coração, ó Pai, uma fome, uma sede da Tua presença, Pai. Uma fome, uma sede de Te buscar, uma fome, uma sede de mais de Ti, ó Pai. Para que buscar a Tua face seja o nosso maior anseio, para que buscar a Tua presença seja o maior anseio do nosso coração, para que possamos viver a vida eterna em plenitude. Que
hoje é conhecer a Ti e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. Que nós sejamos, Pai, testemunhos vivos, Bíblias ambulantes, pequenos Cristos por onde passarmos. E que levemos conosco essa mensagem de esperança e de salvação, Pai. Em nome de Jesus, clamo a Ti, ó Pai. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos pela iniquidade do nosso coração. Perdoa-nos pelos nossos atos impuros e de pecado. Nos lava com Teu sangue, Jesus. Nos restaura, assim como Tu restauraste a vida daquele apóstolo. E nos leva a um lugar de maturidade e conhecimento em Ti. Esse é o meu pedido, Pai. Esse é o meu pedido, Jesus. Esse é o meu pedido, Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.